Olá, tudo bem com vocês? Oi, Dani! Oi, Sil! Tudo bem? Olá! Então, qual é o nosso assunto de hoje? O que nos traz aqui hoje, eu não sei se tem observado também, Sil, as pessoas estão pelas tampas, como a gente fala. Elas estão tendo reações exageradas para coisas simples do dia a dia. Isso se reflete no trânsito, no trato com os filhos, nas relações de trabalho, em tudo. As pessoas estão... A impressão que eu tenho é no seu limite, ou estão assim passando já do seu limite. Ai, eu acho que tu tem toda a razão, Dani. Eu acho que esse é um assunto bem interessante mesmo. Sabe que outro dia eu tava andando na rua e vi dois, aqui no centro de São Leopoldo mesmo, nem era assim, né, uma BR, enfim, dois motoristas discutindo por um espaço, assim, para ver quem ia passar primeiro. Então, e era muito agressivo ao ponto de eles pararem os carros e descerem, assim. E eu fiquei bem chocada, assim, então eu percebo realmente que as pessoas estão no limite, estão cansadas. E eu acho que tem a ver com toda a situação que a gente está vivendo, né? Exato, eu ia mesmo comentar. A incerteza de quando essa situação vai ter fim, né? A gente está numa readequação prolongada dos nossos hábitos de trabalho, de sono, de tudo, né? E quando isso vai ter fim, porque ainda tem muita gente que não foi vacinada, né? Não tem uma perspectiva. Não tem. Estás falando em terceira onda, quarta onda? Isso, né? É verdade. É verdade, assim, tanto que o aumento, né, da saúde mental, as pessoas, né, uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, aqui no consultório também, é o pânico, né, a síndrome do pânico, assim, de pessoas ficarem tanto tempo isoladas e daí agora começarem aos pouquinhos saindo, então tá sendo bem difícil, assim, então tem que trabalhar muito mesmo essa saúde mental, eu acho que é o que mais estamos precisando e não é pontual, acho que é de todos, né? Sim, inclusive para fortalecer a saúde física, né? Isso mesmo. Eu li uma estatística de que aumentou 130% a procura por aplicativos de saúde mental. Então, isso é bem um reflexo de tudo que nós estamos falando, né? Na verdade, é um pedido de socorro. É um pedido de socorro, né? Isso. E eu sempre, assim, falando um pouquinho sobre isso, eu acho bem importante que a gente busque saúde mental, sim, né? Mas também não se atire em coisas, às vezes, que não são devidas, né? Então, tem muita propaganda também enganosa, tem muitas coisas que dizem que vão funcionar rapidamente e não é assim. Então, também isso é um processo, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes vai acessar partes da nossa saúde mental que talvez a gente sozinho também não vá dar conta. Então acho que isso também é a gente ficar atento sobre isso, assim, né? E tudo bem pedir ajuda, né? Tudo Seja bem pedir para um ajuda. familiar, para um amigo, né? profissional, enfim, está tudo certo. Tá tudo certo. Estamos todos na mesma situação. Né? E nós, as crianças, né? Então a gente também pode observar que os idosos também, por ficarem mais tempo isolados, sozinhos, muitas vezes também ficaram mais depressivos. Então é uma coisa que a gente tem que sim ficar atento e tá tudo bem, como tu disse, pedir ajuda. Sim, né? exato. O que mais, assim, em termos de... a gente falou um pouquinho de se observar, de se acolher, meditação, que a gente já tem falado nos outros vídeos também, né? Ajuda profissional e coisas simples do dia a dia, buscar outros prazeres, descobrir do que gosta. Eu não sabia que eu gostava de cozinhar, eu não sabia que eu gostava tanto assim de filmes, enfim... Descobrir novos prazeres, né? Isso, novas habilidades, né? Eu falo que eu gosto muito de dizer, Dani, não sei se tu concorda comigo, mas que a pandemia ela também trouxe assim esse olhar para flexibilidade, né? Sim. A flexibilidade nossa interna, assim. Então, a gente teve que ser mais flexível com as coisas, né? O que a gente pensava que nunca ia permitir, a gente teve que permitir, né? Então, ser mais flexível diariamente no trânsito, né? Com as nossas próprias ações dentro das nossas famílias, assim, nos nossos relacionamentos. Eu falo que para mim, assim, a ordem do Covid-19 é aprender a flexibilidade. Sim. Perfeito. E nós queremos ouvir vocês também. O que vocês têm feito para deixar um dia melhor, mais suave? Isso mesmo, conta aí pra gente. E você, tá conseguindo ser um pouco mais flexível com você mesmo durante essa pandemia? Conta aí pra gente, a gente vai ficar aguardando. Tchau, Até o próximo!